Estamos aqui hoje com o Marcílio Falcão, conselheiro, diplomata de carreira. Hoje vamos fazer uma entrevista com ele. Eu sou Sofia, do Laboratório Diplomático, diretora das monitorias que pretendemos realizar nesse ano. E eu gostaria de agradecer o Marcílio pela presença. Hoje fizemos um evento com ele, muito gratificante, trouxemos vários alunos e todos ficamos muito satisfeitos com a sua presença. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. A gente vai começar agora com uma entrevista. Eu preparei algumas perguntas, mas se você quiser trazer mais algum tema também, estamos totalmente abertos. E eu queria primeiro trazer a questão das suas mentorias. Inicialmente, quando a gente começou a falar sobre o contato com você, a gente começou a pesquisar mais a fundo sobre as suas mentorias. E primeiro eu vi o termo mentoria e eu achei muito curioso esse nome, mentoria, porque a gente está acostumado a falar cursinho, preparação. E aí depois eu fui lendo seus artigos do grupo BIC, da sua plataforma, e daí eu fui entendendo por que o nome mentoria. Eu entendi que, principalmente depois que eu li o seu artigo sobre a complexidade, a ilusão da complexidade da preparação para o CACD, que eu entendi qual é essa ideia da mentoria, o que é ser um mentor. Você fala muito sobre o mercado dos cursinhos e como a sua proposta se diferencia disso, trazendo um mentor que assume riscos, que desenvolve a autonomia do candidato e que estimula o candidato ter o conhecimento e acumular esse conhecimento para poder, de fato, ingressar na carreira e exercer bem a carreira. Então, eu queria que você falasse mais sobre as suas propostas de preparação, de mentoria, o que te levou a criar isso, e também a diferença que você vê na carreira, agora que você vê os seus ex-alunos, ex-mentorandos, virando diplomata de carreira também. Boas perguntas. Acho que para começar a responder a primeira sobre mentoria, eu vou comentar que há alguns anos, né, no mercado, nesse mercado de preparação para concurso, para provas, o que é que eu percebia? As pessoas sempre partiam do pressuposto que se preparar para uma prova é igual a assistir aula. Ou seja, quanto mais longo o curso, melhor, porque ele vai te preparar melhor, supostamente. E eu vi que não é isso, né? Aliás, eu vi não, eu passei por isso, eu passei pela prova, passei pelo processo de preparação, da minha própria preparação, que foi muito solitária, por sinal. Eu estudei sem cursinho, não tinha na época condições de fazer curso, e tive que me debruçar sobre todas as complexidades do concurso e tentar achar um caminho que desse certo para mim com os recursos que eu tinha. O que é que eu percebi nesse caminho sozinho, né, fazendo tudo isso sozinho? Eu trouxe da educação física, eu enxerguei na educação, num conceito da educação física, que é o do princípio da especificidade, uma maneira de você se posicionar diante desse desafio complexo que é passar nesse concurso. O que é isso? O que é que eu pensei, bom, o que é que o concurso vai me exigir exatamente? Né? Olha, capacidade de expressão, de aprender muito conteúdo, claro, mas não só isso. Não é só aprender o conteúdo, você tem que chegar numa prova objetiva e que você tem que julgar informações se são verdadeiras e falsas. E isso vai avaliar determinadas competências, determinados tipos de conhecimentos. Só que a prova discursiva, né, vai avaliar são competências linguísticas, inclusive, completamente diferentes da primeira fase. Então, você precisa dominar não só o conteúdo, não só saber o assunto, mas você precisa saber, sobretudo, se expressar, né, construir uma narrativa, uma versão de cada assunto que você sabe de uma maneira interessante, que você ponha na prova, o examinador vai ler e vai dizer, isso aqui está legal, vai levar uma nota alta. E isso você não consegue fazer se você só assiste a aula. Ou se você só lê, por exemplo. É um pouco do que a gente conversou na palestra sobre os vieses cognitivos, né? As falhas de pensamento e raciocínio. A gente acha que, por fato de você ler um texto ou assistir a uma aula, e aquilo é muito claro, aquilo está muito bem feito, você entendeu, aquilo faz sentido para você,
a gente já dá um salto de raciocínio que a gente acha que a gente sabe aquilo. Ou seja, o fato de você entender alguma coisa faz te achar que você aprendeu aquilo. Isso não é verdade. A prova ela cobra a capacidade de expressão, de reprodução de um conteúdo que você estudou. E isso você só sabe se realmente está capaz de fazer quando você tenta fazer isso, né? Quando você tenta reproduzir a situação real de prova. O que é que a prova vai me cobrar? Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção na época, quando eu comecei a falar de concurso. Isso foi em 2017, 16 para 17. Eu percebia muito isso, assim, preparação para concurso era igual a assistir aula. E eu comecei a aparecer na internet e dizer, olha, pessoal, não é isso. Isso é o que está à venda no mercado. É comprar aula e mais aula e acabou um curso, compra do outro. E aí você fica com aquela sensação de que você comprou um negócio de 2.000 horas e você não tem 2.000 horas para dedicar aquilo. E aí o que é que você faz? Você começa a querer consumir aquilo o mais rápido possível, só que não é aquilo que vai te preparar. Você está simplesmente consumindo informação. E aí você fica extremamente assoberbado, porque você não dá conta daquela quantidade de aula e ainda leitura. E aí você chega na prova, se dá mal e não sabe nem explicar por quê. Porque você diz, nossa, mas eu assisti todas as aulas, entendi todas as aulas. E aí chego na prova e não passo. Então eu comecei a falar de construção de eu chamo de apostila, porque é uma ficção, né? Mas basicamente é um caderno de estudos. Eu acho que todo mundo deveria ter um caderno de estudos. Hoje eu atualizei esse termo um pouco para segundo cérebro, que não é uma expressão minha, é uma expressão que está fazendo sentido hoje. Você tem que construir ao longo da sua preparação o seu segundo cérebro, que é onde você vai ancorar todos os conhecimentos novos que você vai adquirindo, aquilo que você já sabia. E essa construção é um processo extremamente enriquecedor, porque você consegue se apropriar de todo o conteúdo, né, com que você teve contato, organizar num material seu próprio, que você produziu, e a sua referência de estudo passa a ser aquele material. Então, com isso, você relativiza muito o impacto que a aula tem, né? Que é como as pessoas pensavam, não, tem que assistir mais aula, tem que assistir mais aula, e não é isso. Você tem que consolidar o conhecimento, isso é fato, e a aula é uma das fontes de conhecimento, além do livro, sobretudo, mas ela é uma variável de uma equação que é mais complexa. Então, e outra coisa também, as pessoas, em geral, não sabem estudar, nem aquelas que chegam a ter nível de doutorado, as pessoas não sabem estudar. Elas ganham pelo cansaço, sabe? Ela força tanto aquilo que acaba aprendendo, e é normal. Se você pega um texto e lê ele 200 vezes, você vai aprender, mas será que a melhor maneira de você aprender era ler o texto 200 vezes? Né? Você tem uma maneira mais eficiente. E aí foi quando eu comecei a dizer, mas espera aí, nem tudo que tem a ver com o concurso tem a ver com o conteúdo da prova. Tem muita coisa que compõe essa equação, muitas outras variáveis que são até mais importantes do que o próprio conteúdo. E fui mapeando essas variáveis e decompondo um pouco essa estrutura. E aí tem muita coisa envolvida, técnica de estudos, né? Que técnicas você aprende, você usa, aplica na construção do seu caderno, mas mais do que isso, para você aprender o conteúdo que está naquele caderno, para quando você chegar na hora da prova, você colocar aquilo para fora. Então, técnicas de estudo, métodos de estudo também. Usar um caderno é um método de estudo, né? Não é uma técnica, é um método. Você tem a questão do planejamento. Quando é que eu vou estudar cada matéria? Será que eu já começo com política internacional? Já que eu estou estudando para diplomacia? 3 idiomas estrangeiros, eu estudo os 3 ao mesmo tempo, ou eu começo com um, depois vou com o outro? Então, todo esse quadro de organização também, ele faz parte dessa equação. Né? Como é que eu vou, em que momentos eu vou fazer questões de prova, treinar questões, fazer simulados? Será que é legal eu já fazer desde o primeiro dia? Ou eu deixo mais para frente, ou eu encontro um sistema híbrido? Então eu montei com isso tudo
uma proposta pedagógica, metodológica de como você se preparar para a prova em paralelo à aquisição de conhecimento, né? que é a exposição às matérias, você entender de história do Brasil, história mundial, tudo isso. E aí foi quando eu comecei esse programa de mentoria, fiz vários gratuitos, inclusive, né? Você encontra no YouTube, no Instagram, muita coisa gratuita. Artigos também, que você citou um que eu lembrei dele também. A ilusão da complexidade, né? Que sempre quem vende alguma coisa, e eu vejo isso muito no campo da educação física também. Eu fui atleta de levantamento de peso, então eu vejo isso. Sempre que eu estava treinando, vinha um treinador dizendo assim, não, deixa eu montar teu treino. Eu dizia, mas rapaz, o meu treino é específico, eu treino para levantamento de peso. O cara não tinha formação para isso. O meu treino é para levantamento de peso. Aí ele ia me colocar uns treinos que não me preparavam para aquilo que eu queria desenvolver. Só que ele tinha que transformar aquilo numa coisa complexa, parecer que era complexo, para eu comprar a ideia. Eu disse, não, mas você não precisa... Muitas vezes a maneira mais eficiente é a mais simples, né? Aquela coisa da navalha de Ockham, né? O caminho mais simples, às vezes, é o mais fácil, você não precisa complicar. Então, o princípio da especificidade, ele ajuda a orientar, ele é uma bússola pedagógica. Sempre que você diz, bom, peraí, por que é que eu estou fazendo essa atividade aqui? Por que é que eu estou assistindo Netflix e anotando as palavras novas que eu vejo aqui do idioma, sei lá, do francês? Por que é que eu estou fazendo isso? Ah, porque eu quero aprender vocabulário. Tá bom. É assim que a prova vai te cobrar o uso do vocabulário? Você ouvindo um negócio e anotando? Não é. Qual é a melhor maneira de eu aprender vocabulário ao tempo em que eu me preparo para as competências linguísticas específicas que a prova vai exigir de mim? Então, fazendo resumos, que é o que a prova cobra, fazendo traduções, né, para o francês, para o espanhol, para o inglês, redação, sobretudo no inglês. E aí você vai integrando o vocabulário que você estudou. Assistir Netflix e anotar palavras, você está fugindo do princípio da especificidade. Então eu tentei criar, criei, que acabei criando, um sistema que é coerente, não é a única maneira de se fazer as coisas, você tem 1000 maneiras de estudar para a prova. As pessoas já passaram usando maneiras mais variadas, né? Tem gente que estuda todas as matérias ao mesmo tempo, eu já recomendo você quebrar em ciclos, né? Para você não precisar também enfim, lidar com muitos assuntos ao mesmo tempo num momento em que você está só começando a jornada. Então, enfim, o importante de um método que você segue de preparação é que ele tenha uma coerência interna, que ele saiba lidar com todos os elementos que fazem parte de uma preparação, né? Que é seleção bibliográfica, organização, técnica de estudos, questão das competências linguísticas de prova, como fazer provas objetivas, como fazer provas discursivas, os idiomas, como você desenvolve os idiomas. Então é importante que quando eu faço revisão, quando eu faço questões, quando eu leio, quando eu assisto aula, e você coloca isso tudo num todo que tenha coerência, e é uma proposta, na verdade, metodológica. Não é a única forma de fazer, mas é importante que haja essa coerência entre os elementos que compõem o plano, o projeto. Pensando nisso e pensando na complexidade do concurso, que não é um concurso fácil, é um concurso difícil, igual você falou, tem uma forma de fazer mais eficiente e chegar mais rápido à aprovação, mas é um concurso difícil. E pensando também na competitividade que se tem hoje, porque pensando no número de inscritos, proporção vagas, qual que você diria é o maior desafio hoje do candidato e como você propõe o candidato a superar esse desafio com a prova? O maior desafio que eu acho é a gente acreditar que é possível, por incrível que pareça. Não é nada, não é o tipo de prova, não é o nível da prova. É você partir do ponto em que você acredita, olha, isso aqui é para mim e eu vou fazer o que tem que ser feito até eu passar. As pessoas vão me dizer que eu não sou capaz, que é muito difícil, que isso é para gênios, é para ricos, que é cartas marcadas, que é para filho de embaixador. Elas não estão falando comigo quando elas dizem isso, elas estão projetando
em mim suas próprias frustrações e certezas de incapacidade, né? Então, quando alguém diz para você, mas é muito difícil você fazer essa prova porque você tem que saber 3 línguas. Ela não está dizendo para você. Ela acha que aprender 3 línguas é uma coisa de outro mundo. Para ela. Porque o referencial é ela própria, né? Suas próprias limitações e capacidades. Então a gente tem que aprender a filtrar muito isso que as pessoas nos dizem, né? Como eu comentei na palestra. Conheço pouquíssimos diplomatas que eu digo, nossa, essa pessoa é um gênio, assim, uma coisa brilhante. São pessoas normais, normais. A grande maioria é de pessoas normais. Que se eu não soubesse que são diplomatas e conhecesse numa festa, numa coisa, e trocasse uma ideia, eu não diria. Então, eu acho que desmistificar um pouco essa coisa que é uma carreira para gênios ou pessoas muito favorecidas e tal, porque não é verdade. É uma prova difícil? É. O que é difícil na prova? Mais do que a prova em si, porque você vê hoje que as notas estão muito altas, não é porque as pessoas estão mais preparadas também, enfim, o critério da banca varia de ano a ano. Então, às vezes, a banca dá uma aliviada e as notas sobem, é normal. Mas o mais difícil é você manter a motivação até e a disciplina de estudos ao longo de 4 anos, pelo menos, que é a média de tempo que as pessoas levam para se preparar para o concurso. Isso é que é difícil. Difícil não é aprender história do Brasil, é uma delícia estudar a história do Brasil. Não é sacrifício nenhum. Geografia é muito bacana você ver mapa, aprender as coisas ali, como é que se formou o território e tal. Bacana, são assuntos legais de estudar, né? Principalmente pela questão da vocação. Quem decide ser diplomata tem, de certa maneira, não digo uma afinidade, mas tem uma curiosidade em relação às matérias que compõem o concurso. E passar por esse processo de se preparar, estudar tudo isso, é transformador, porque a gente se torna, nós nos tornamos pessoas muito mais capacitadas a lidar com as complexidades do mundo depois que a gente passa por uma preparação dessa. A gente aprende muito, a gente muda a maneira de ver o mundo, de resolver problemas. A gente enriquece culturalmente, academicamente, nem se fala, intelectualmente. Então é um processo gostoso que tem que ser apreciado, tem que ser curtido. Só que ele é longo, a média é 4 anos. Então o que é que eu falo sempre? Você se começou a estudar agora, calma, não é agora que você vai passar de primeira. Pô, agora a gente está em janeiro, prova, sei lá, se tiver prova em setembro, muito pouco tempo. Tem gente que está né, nessa luta aí há muitos anos, e como é que você está saindo agora e já... Eu sei que a gente começa a estudar com muita vontade, né, quer consumir tudo, quer fazer tudo que pode, mas com calma, entende que é um processo mais longo do que a maior parte das pessoas está disposta a enfrentar. E eu acho que essa resiliência e essa fé de que é possível, primeiro, a crença de que é possível, ela é necessária para você manter a disciplina e a resiliência durante todo esse período. Porque sem acreditar, você construiu um castelinho de cartas, né? Então, acho que isso é o principal, é saber que você vai ser reprovado, muito provavelmente, nem todo mundo, né? Algumas pessoas passam de primeira, mas a maior parte das pessoas faz mais de 4 vezes. E aí você tem que saber, vai chegar um dia que você vai ser reprovado, no outro dia você vai acordar e vai ter que estudar um ciclo inteiro novamente, provavelmente por mais 2 ou 3 anos, até você passar. E aí, isso é que faz a diferença, não é sua capacidade intelectual, embora isso pese, né? Inteligência pesa também, claro, mas é uma variável de uma equação mais complexa. Eu acho que o mais difícil realmente é isso, é você aguentar a paulada que é a reprovação, levantar e fazer tudo de novo até o ano seguinte. Isso é um traço de personalidade, uma característica que ela é muito, muito importante para a aprovação. Sim. Muito importante. Concordo.
E por último, o senhor é formado em jornalismo, antes de diplomata, jornalista, e a gente tem, pelo menos, vários alunos, pessoas que têm interesse no CACD, se perguntam muito nos eventos que a gente já fez também, uma pergunta que sempre é muito repetida, hoje também teve, mas eu deixei para a gente tratar na entrevista, é o curso de graduação. Você tem um leque de cursos mais interessantes, outros que não são tanto, porque o concurso permite qualquer graduação, Sim. né? Mas eu achei interessante porque você falou no nosso evento que a faculdade não te prepara para o CACD. Isso é uma coisa totalmente diferente. É. Então eu gostaria que você falasse sobre isso. Como jornalista, você acha que te ajudou em alguma coisa na preparação? Ou depois exercendo a carreira? Ou ter alguma profissão? Graduação, né? Porque no fim depois a pessoa será diplomata. Que você acha que é mais interessante seguir? Ou você acha que é totalmente livre e é outra coisa, outro mundo a preparação? Minhas opiniões em relação à faculdade, elas são bem particulares. Eu vou tentar ser o mais delicado possível, assim, dentro do que... Eu fiz a faculdade de jornalismo, primeiro por não ter passado em publicidade, que era o que eu, na época, achei que podia ter seguido. E aí fiz a faculdade de jornalismo, particular, só que nunca me encaixei muito ali no jornalismo. E aí, no meio da faculdade, eu já tinha um pouco de interesse na carreira, mas eu realmente só comecei a estudar depois que eu me formei. O que é que eu acho? Se eu pudesse voltar no tempo, eu provavelmente eu faria direito ou relações internacionais ou alguma matéria que tivesse alguma pertinência com o concurso. Mas sabendo o seguinte, o curso de direito ele vai te dar noções sobre os assuntos e que você pode aproveitar algumas aulas, enfim, da faculdade para já começar a se aprofundar em assuntos que vão ser cobrados na prova e tentar trazer um pouco desse conteúdo já sistematizado no seu caderno de estudos que você vai usar quando for ter uma preparação específica para o CACD. Essa é uma maneira de aproveitar um pouco a faculdade. O curso, no fim das contas, faz pouca diferença, porque você vai ter contato com as matérias, mas vai chegar um momento que você vai ter que mergulhar nas matérias da maneira como elas são cobradas na prova de verdade. E que muitas vezes são até mais simples do que o que se vê na faculdade. É muito provável que todos os assuntos de direito que caem na prova de direito, você vai ver na faculdade de direito. Com maior ou menor profundidade ou superficialidade, vai depender um pouco de como você também trabalhou aquele assunto, como você guardou o conteúdo. Mas no fim das contas, eu acho que a preparação de verdade, quando você sente e diz, agora eu vou estudar para o concurso de diplomata, você vira uma chave na cabeça que isso é o que vai fazer 80% da diferença no todo. Acho que a faculdade, o mais importante talvez da faculdade, seja você se formar no tempo que tem que se formar para já sair logo dela, não ficar esticando o curso e consequentemente, adiando o início da sua preparação efetiva para o concurso. Então, o ideal é, eu acho, né, terminar o quanto antes a faculdade para ter mais tempo livre, mais rápido e conseguir se dedicar de verdade ao concurso, como tem que ser, né, com uma preparação específica, focada para a prova. O que se pode fazer também, quem quer já começar desde antes, é mostrar aos professores, olha, a prova de diplomata é essa aqui, cobra essas questões, como é que o senhor já me orienta eu aproveitar melhor o seu curso, de modo que eu saiba responder essas questões quando eu acabar. É uma dica legal também, que o pessoal pode pedir para os professores. Mas, no fim das contas, é a preparação específica que faz a diferença. Sim. Bem, é isso. Essas são as questões. Muito obrigada Eu que novamente. agradeço, Foi um eu que prazer agradeço. recebê-lo aqui, O conselheiro. prazer foi meu.